A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor nesse propósito. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 23 de outubro. Amém? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos um contato com a palavra de Deus todos os dias para nosso crescimento espiritual e nossa edificação. Amém? Glórias a Deus. Você que está chegando agora, desde já queremos agradecer pela sua companhia. Lembrando também que todos os vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal. Amém? Hoje, como eu já disse, faremos a leitura do dia 23 de outubro, nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Lucas. Vamos à leitura? E assim diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser conhecido. Porquanto, tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, dos eirados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temer. Não se vende 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quanto, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não os estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerais os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais
não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé, não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque a todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que jamais acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E sede semelhante a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier lhe bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estais vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou: Senhor, diz essas parábolas a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez as coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Vim lançar o fogo à terra, e que mais quero, se já está aceso? Há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais, vós que vim trazer paz à terra. Não, eu vos digo, mas antes dissensão. Pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Dizia também às multidões: quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vás com o teu adversário ao magistrado,
procura fazer as pazes com ele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro débito. Agora capítulo 13. Ora, aquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. Respondeu-lhes Jesus: Pensai vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não o achou. Disse então ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor, e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serdes curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ele, pois, dizia: O que é semelhante ao reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e seus ramos se aninharam às aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Assim, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu: por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos da tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, a reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. Pois há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhe Jesus: Ide e dizei a essa raposa: Eis que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã,
e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e não quisestes? Eis aí, abandonada-vos é a vossa casa. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 23 de outubro, nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Lucas. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.